Muito bem, Romanos capítulo 16, versículo 19 até o versículo 20 diz assim: Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos orar pedindo para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, queremos primeiro te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Pela saúde, pelos livramentos, pela graça, privilégio e oportunidade de poder estar à tua casa para aprender mais de ti. Queremos te pedir que o Senhor se incline para nos alimentar como um pai alimenta os filhos em tua palavra. Santifica esta igreja poderosamente, transforma o caráter de todos nós, Senhor. Nos santifica, mesmo que de uma forma confrontadora. Nos santifica e glorifica o teu nome. Que a cada vez que nós ouvimos uma mensagem bíblica, possamos subir um degrau de maturidade em Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos em nosso país cerca de 47 mil igrejas. 47 mil igrejas. Fica até difícil você saber avaliar com cuidado, ter um olhar, um diagnóstico a respeito de cada uma destas igrejas e saber o quão bíblicas são estas igrejas. Não é à toa que as pessoas estão meio confusas, perdidas, à procura de uma igreja bíblica. Mas será que é possível conseguirmos identificar uma igreja que seja realmente uma igreja bíblica? Será que nós somos uma igreja bíblica? Nós estamos perto de ser uma igreja bíblica? Já somos? Estamos longe disso? Para nós termos uma avaliação madura a respeito deste aspecto, nós vamos olhar o que Paulo fala sobre uma igreja bíblica. Porque Paulo ele vai concluir a sua carta aos Romanos, trazendo alguns elementos, alguns aspectos que tem que ficar marcado na memória dos crentes, na memória da igreja. Meus queridos irmãos, aquilo que nós queremos deixar marcado na memória das pessoas, nós deixamos para falar no final. Então, é claro que Paulo desejava que a igreja de Roma aprendesse e aplicasse tudo o que ele falou em sua carta. Mas aquilo que é essencial, que é fundamental, que não pode jamais escapar à memória dos crentes e da igreja, Paulo deixa para falar no finalzinho de sua carta. Portanto, e diante disso, nós vamos colocar como tema desta mensagem as marcas de uma igreja bíblica, porque são elementos, são aspectos que têm que marcar a vida de uma igreja. E Paulo deixou isso marcado e registrado no final de sua carta aos Romanos. E nós iremos avaliar quais são esses elementos, quais são essas marcas de uma igreja bíblica. Não para nós investigarmos as outras denominações, para sabermos o quão elas estão perto das Sagradas Escrituras, mas para nós avaliarmos a nós mesmos, nossa casa, se nós estamos sendo a igreja bíblica ou não. E a primeira marca de uma igreja bíblica é a obediência. Versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Paulo, ele elogia a igreja de Roma no final. Ele exalta um aspecto positivo que é a obediência da igreja de Roma. Uma obediência marcada, uma obediência autoevidente, tão evidente que se tornou conhecida entre as outras igrejas. As outras igrejas ouviam falar da igreja de Roma marcada pela obediência. A igreja de Roma tornou-se então um modelo, uma referência a ser seguida. Uma referência que nós também devemos seguir. Nós, como igreja de Diadema, nós devemos ser conhecidos como a igreja da obediência, uma igreja que obedece a Deus, que obedece a palavra. Quizá Deus que todas as igrejas ao nosso redor olhassem para nós e dissessem: a igreja de Diadema é uma igreja conhecida por ser obediente à palavra. Esse é o nosso desejo diante de Deus e nós devemos prosseguir e perseguir este alvo que é se tornar uma igreja obediente à palavra, para que a nossa obediência seja conhecida diante de todos. Uma igreja bíblica é uma igreja marcada pela obediência. Obviamente, se uma igreja marcada pela obediência naquela época já se destacava das demais, você imagina hoje uma igreja obediente diante de 47 mil igrejas, em que boa parte dessas igrejas hoje são marcadas por mau testemunho e escândalos. A cada semana surge um novo escândalo no meio gospel, no meio evangélico. Então, se uma, duas, três igrejas são marcadas pela obediência, elas vão ser destacadas. Nós devemos lutar
Não simplesmente para nós sermos destacados, diferenciados, mas para agradar a Deus. Nós devemos buscar ser uma igreja bíblica, a começar por ser obediente à palavra de Deus. Veja, Tiago diz isso em sua epístola, no capítulo de número 2, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes da palavra. Jesus nos ensina que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, vindo a tempestade, não vai abalar esta casa. Então nós temos que ser uma igreja marcada pela obediência à palavra. E uma obediência madura, nós temos que ser amadurecidos, experimentados na obediência. Nós devemos ser ingênuos e imaturos no que diz respeito à maldade, à malícia. Mas no que diz respeito à prática de obedecer a Deus, nós devemos ser experimentados, experientes em obedecer a Deus. E Paulo fala sobre isso no versículo 19, uma obediência madura. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que ele está dizendo é, quero que sejais maduros, sábios para o bem é maduros quanto ao bem. Simples aqui, para o mal, significa ingênuo para o mal, pouco experiente para o mal. Veja, isso faz parte da teologia do apóstolo Paulo, uma teologia voltada para o aspecto de crescimento. Ele fala sobre o crescimento o tempo todo. Em Efésios capítulo de número 4, versículo 12 em diante, ele fala para nós não sermos como meninos, que a doutrina dos apóstolos visa um amadurecimento para que nós cheguemos à perfeita estatura de varão perfeito, da varonilidade de Cristo Jesus. Ele fala também sobre isso na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 20, onde ele diz que nós, no juízo, devemos ser homens, mas na malícia, devemos ser como meninos. Veja, existem crentes que são experientes, expert na malícia. São crentes que sabem praticar o mal. São crentes que têm experiência em ser maldosos. Sim, maliciosos. Nós não devemos ser experientes na malícia. Quando alguns crentes querem prejudicar outro, consegue ter a experiência do mundo, traz a experiência mundana para dentro de si. Nós não devemos ser assim. Nós devemos ser experientes em praticar o bem, ser sábios, maduros na prática do bem. Mas na malícia, na maldade, ser ingênuo. Existem pessoas que são tão sábias e tão maduras que se por momento de uma pressão que ela esteja vivendo, uma tentação, se ela tiver que praticar uma maldade, uma malícia, às vezes ela nem sabe e faz de forma errada porque não sabe. Se é que existe forma certa de fazer malícia. Mas ela nem sabe praticar o mal, a malícia em tal intensidade, porque ela não tem experiência com isso. Se você for exposto a uma situação de pressão, e o diabo estiver te tentando a praticar maldade e malícia, você vai saber fazer com facilidade? É porque você já tem prática. Você já tem prática na malícia e na maldade. Mas uma pessoa que tem a vida com Deus, tem caráter cristão, uma vida marcada pela obediência, se porventura, circunstancialmente em sua vida, ele sofrer algum tipo de tentação espiritual, onde o diabo quer tentá-lo a praticar a maldade, a malícia, se é um crente realmente de caráter, ele nem vai saber como fazer, porque ele não tem prática nisso. É isso que Paulo está dizendo. Nós não devemos ter prática na maldade, devemos ter prática da bondade. Isto significa que a nossa obediência tem que ser uma obediência madura. A primeira marca de uma igreja bíblica é a obediência, e por isso Paulo deixa esta mensagem para o final, para que isso fique marcado na memória dos crentes. O que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica é uma igreja obediente à palavra. Uma igreja onde os crentes não têm experiência do mal, têm experiência de praticar o bem. Uma igreja onde os crentes, no que diz respeito à maldade, são inexperientes, nem sabem como fazê-lo, porque estão habituados a praticar o bem e não o mal. Essa obediência, além de ser uma obediência madura, ela é uma obediência por fé. Versículo 26. E agora que se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Isto significa, meus irmãos, que a nossa obediência não é um ato meritório, de meritocracia em nossa relação com Deus. A nossa obediência diante de Deus não é buscando a salvação. Existem igrejas que ensinam
que os crentes têm que obedecer a Deus para alcançar a salvação. Porque ensinar a obediência, toda igreja ensina. É o mínimo que se espera de uma igreja, ensinar a obedecer. Sim, toda igreja ensina. Agora, o porquê obedecer? Veja, essa é a chave do evangelho. O porquê devemos obedecer? Infelizmente, em nosso país, pelo menos em nosso quintal no Brasil, a maior parte das igrejas, e nós sabemos disso porque a internet nos dá esse privilégio de acessar as informações, a maior parte das igrejas ensinam que o crente tem que obedecer. Mas por quê? Tem que obedecer com medo do inferno. Tem que obedecer para não ir para o inferno. Tem que obedecer para poder alcançar um nível de santidade que agrade a Deus a ponto de Deus salvá-lo. Veja, é uma mistura de ingenuidade com arrogância. É uma ingenuidade tamanha achar que você poderia obedecer a Deus a ponto de se salvar. Misturado com uma arrogância, porque é muita arrogância achar que pecadores vão alcançar um nível de santidade a ponto de agradar a Deus e ser livre do inferno. Mas é por isso que Paulo salienta que a nossa obediência tem que ser uma obediência por fé. O que é obediência por fé? Obediência por fé, em termos práticos, eu vou tentar agradar a Deus, sabendo que Deus só vai aceitar minha obediência por causa da cruz de Cristo. Isso é obediência por fé. Vou tentar agradar a Deus, vou dar o meu melhor, vou me esforçar ao máximo para sacrificar o meu eu, negar a mim mesmo, crucificar-me na cruz, me santificar, abandonar o mal, vou me esforçar ao máximo para agradar a Deus. Mas se porventura eu conseguir agradar a Deus, que fique claro que Deus vai aceitar minha obediência por causa da fé em Cristo. Não é porque minha obediência é perfeita. Porque não existe obediência perfeita entre os seres humanos. Porque mesmo quando nós praticamos o bem, o nosso coração continua pecaminoso. Então a nossa obediência nunca vai ser 100% pura. É necessária a intervenção do sacrifício de Cristo. Então Deus só aceita a obediência daqueles que olham para a cruz de Cristo. Daqueles que têm um ato de fé. Ofereçam a vida de obediência a Deus, mas com a expectativa de que Deus vai aceitar seu ato de obediência por causa da sua fé em Cristo Jesus. Isso é obediência por fé. Não é porque você é muito santinho. Porque tem crentes, meus irmãos, que quando tem uma semana um pouco mais santificada, está lendo mais a Bíblia, está orando mais, está buscando mais a Deus. Aquela semana o crente fica feliz que está obedecendo a Deus, mas ligeiramente ele começa a achar que Deus vai aceitar seus atos de bondade porque ele é santo. Porque ele é bom, e começa até a julgar os outros, apontar o dedo na cara dos outros, ou pelas costas, que seja, mas começa a se achar melhor do que os outros crentes, começa a ser um crente muito crítico. Eu tenho uma desconfiança de crente muito crítico. Moralista, que vive dando sermão um no outro, um senso de crítica muito aguçado, critica a igreja o tempo todo, critica fulano, critica cicrano. Esses crentes acham que são muito santos. Isso por causa da arrogância e da cegueira, de achar que Deus vai aceitar a sua obediência porque Ele é santo. Deus só aceita a obediência de quem oferece um sacrifício por meio do sacrifício de Cristo. Deus só aceitou o sacrifício de Abraão por causa do cordeiro que Deus providenciou. Deus só aceita nosso sacrifício diário de negar a nós mesmos por causa do sacrifício de Cristo. Então, a obediência que agrada o coração de Deus é a obediência por fé. Então, veja, parece ser uma diferença sutil, muito sutil, comparando uma pregação do Evangelho com igrejas que pregam simplesmente uma obediência por obedecer. Então, a igreja evangélica está dividida entre duas polaridades. Igrejas que só falam em obedecer, 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 medo do inferno, medo de ir para o inferno, a santidade de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, você tem que obedecer, porque senão Deus vai derramar o seu juízo. Mas o objetivo dessa obediência, medo de ir para o inferno. E a expectativa dessa obediência, achar que Deus vai aceitar simplesmente porque o crente conseguiu um grau de santificação. Enquanto existem outras igrejas que pregam só a graça, a graça, a graça, que Deus ele te ama e Ele não vai mudar com você, independente da sua obediência ou não. Mas que mesmo que você tenha uma vida torta, Jesus te aceita assim e não tem problema continuar com a vida torta. Então é uma outra polaridade de igreja. Mas qual é o meio termo? Não existe meio termo, existe o termo bíblico. E o termo bíblico é obedecer. A todo custo, se esforçar para obedecer, para agradar a Deus. Mas com qual intenção?
de que a sua obediência seja aceita por causa do sacrifício de Cristo. Essa é a obediência que agrada o coração de Deus. Que todos nós possamos estar debaixo dessa obediência graciosa, que é a obediência por meio de Cristo Jesus. A vantagem de você obedecer por fé é que quando você não conseguir obedecer, você tem a certeza de que Deus te aceita mesmo assim, porque é por causa de Cristo. Obedecer por fé nos dá a paz e a tranquilidade de sabermos que mesmo se nós falharmos, Deus não vai mudar conosco. Observe que a primeira marca de uma igreja bíblica realmente é a obediência. É uma igreja marcada pela obediência. Obediência madura e obediência por fé. E veja que, em segundo lugar, a segunda marca de uma igreja bíblica é a esperança. Por que Paulo deixa para falar sobre a esperança novamente no final? Porque ele quer ressaltar, ele quer que isso fique marcado na mente dos cristãos. Porque, como está escrito na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa vida se limitasse a este mundo, a esta terra, seríamos os mais infelizes dos homens. Então, a esperança, ela é fundamental no processo da vida cristã. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 23 a 25. Na esperança fomos salvos. Está escrito também em Romanos capítulo de número 5, versículo 2 e 3. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a esperança ela é fundamental nesse processo. É tanto que em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo disse que o que resta são essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Então, a esperança faz parte dos elementos centrais da igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja esperançosa. Mas esperança do quê? Esperança de livramento. Versículo 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Não é agora que ele vai nos livrar, é em breve. Será que é quando Satanás vai ser preso? Mas Satanás já está preso. Ele não consegue unificar as nações ainda contra a igreja. Mas ele está solto no que diz respeito ao seu campo de ação individual. Ele consegue atormentar pessoas, ele consegue destruir famílias, ele consegue tirar a paz do cristão, consegue tirar a paz de uma igreja. E às vezes nós vencemos a batalha, às vezes nós perdemos, vencemos. Tem dia que nós estamos mais fervorosos, oramos mais, lemos mais a Bíblia e Satanás sai envergonhado. Mas tem semanas que nós estamos mais desanimados, abatidos, a pressão é muito forte, a luta é muito forte, não oramos quanto deveríamos e Satanás nos abate. E fica nessa guerra espiritual. Paulo fala sobre essa guerra. Uma hora nós estamos vencendo, outra hora nós estamos mais abatidos. Uma hora nós conseguimos nos santificar, outra hora Satanás consegue ter sucesso na tentação e nos faz cair. Isso pode levar o crente a um processo de frustração, esse vai e vem. E se nós mantivermos nossos olhos nessas circunstâncias, dessa luta com Satanás, nós iremos desanimar espiritualmente. Certamente porque nós somos humanos. Então nossos olhos não podem estar fixados nessas circunstâncias, mas na cruz de Cristo e no porvir, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar no porvir, porque quando nós olhamos para o porvir, nós cumprimos o que Paulo nos orienta em Filipenses capítulo de número 4, 6 a 8, onde ele diz que nós devemos manter nossa mente nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Entre as coisas do alto está a esperança de que em breve Deus vai esmagar debaixo de nossos pés e Ele vai fazer com que nós façamos parte desse processo de juízo. Nós não iremos apenas presenciar Satanás sendo sentenciado. Nós participaremos do tribunal onde ele vai ser o réu e nós o julgaremos. Porque por enquanto ele nos atormenta, mas um dia nós iremos julgá-lo. Essa é a raiva de Satanás. Essa é a ira de Satanás. Que esse povo, que aos olhos dele é um povinho, que ele fica tentando esmagar, um dia esse povo vai esmagá-lo. Obviamente é uma metáfora, porque Satanás não cabe debaixo da sola do pé de uma pessoa. É uma metáfora de vitória. Então não olhe para as circunstâncias. Olhe para a esperança do porvir, esperança de livramento. Um dia nós estaremos completamente livres de Satanás. Veja, é por isso que nós salientamos que existe uma luta espiritual, que Satanás é um ser real, existem demônios, o império das trevas existe, de fato. Existe luta espiritual, mas nós não damos ibope para Satanás. Não damos ibope para Satanás, nem para demônios, não damos.
Por quê? O nosso foco está no fato de que um dia é certo que ele vai ser derrotado debaixo dos nossos pés. Então mantenha a esperança de livramento, de que esses tormentos, as tentações, as lutas, um dia vai acabar. E não só esperança de livramento, mas esperança de salvamento. De livramento e de salvamento, de salvação. Por que esperança de salvação? Essa esperança, meus irmãos, veja, é o combustível que nos sustenta até o dia de Cristo Jesus. É essa esperança. Esperança de salvação eterna. No versículo de número 25, ele fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Ele está dizendo, aquele que é poderoso para confirmar vocês junto. Firmar junto. Confirmar é firmar com. Deixar vocês firmes. O que Paulo está dizendo é, Deus é poderoso para deixar vocês firmes. Junto em Cristo Jesus. Ou no corpo de Cristo Jesus. Porque se dependesse de nós, certamente nós não iríamos perseverar até o fim. Nós iríamos desanimar a ponto de sucumbir da nossa fé. Se dependesse de nós, nós iríamos sucumbir às tentações da carne e nos entregar à carnalidade. Porque está escrito no Salmo 103 que nós somos pó. O que Paulo está encerrando em sua carta é o seguinte: olha, não desanime diante das lutas, diante da luta contra Satanás, as tentações. Porque Deus vai firmar vocês junto em Cristo Jesus. Confirmar, firmar, deixar firmes. A nossa firmeza não depende de nós, depende da obra do Espírito Santo. Isso não tira a nossa responsabilidade de nos esforçar para nos firmar. Por que nós devemos nos esforçar? Porque Deus mandou. Mas quando nós conseguirmos nos esforçar e conseguirmos nos firmar, não é para nós nos gloriarmos, é para nos lembrarmos que só conseguimos nos firmar porque foi Deus que nos amou primeiro. Ele que nos firma. Veja, aqui o que está em jogo não é uma discussão teológica para que vire um debate na internet, no podcast. O crente pede ou não a salvação. O que está em jogo aqui é sua paz. Porque existem crentes que quando ouvem essas mensagens bíblicas que falam sobre a certeza da salvação, transforma isso num debate pobre. Um debate teológico de podcast. Deus escreveu isso na palavra para você ter paz na sua vida. Certeza de que Ele nunca vai te abandonar. Mas a igreja consegue transformar isso, às vezes até num circo. Debate arminiano e calvinismo. Sendo que o Espírito Santo escreveu isso na palavra para a gente ter paz. Está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Esperança. Meus queridos irmãos, o mundo está tão degradante, decadente, decaído, que nós somos tentados a viver desanimados e tristes. Se os seus olhos estiverem grudados na tela do seu celular, vendo as notícias do mundo, porque são só más notícias, é só más notícias. Aliás, a grande mídia, a mídia digital, ela lucra com más notícias. Então, ela não vai colocar boas notícias. Seja do governo do Brasil, do mundo, seja da política ou da geopolítica, seja o que for, é sempre más notícias. Se você ficar alimentando o seu espírito com isso, você vai entrar em depressão, porque o mundo está cada vez mais de mal a pior. Nós podemos abrir às vezes a janela do mundo e dar uma olhadinha? Sim, para saber como estão as coisas. Olhar a geopolítica, olhar o mundo, dar uma olhadinha e fecha a janela. Não fica olhando o tempo todo, porque senão você vai entrar em depressão. Veja, quando o crente fica tendo acesso constantemente às notícias, é como se você estivesse trabalhando numa delegacia, num pronto-socorro, num tribunal, tudo ao mesmo tempo. Porque as notícias, ainda mais no YouTube, tratam disso numa velocidade assim, impressionante. Quando você vai passando o dedinho. Você entra no hospital, acidente aéreo, acidente assim, assado. Depois você entra numa delegacia, homicídio, adolescente mata todo mundo. Depois você entra no tribunal, fulano de tal foi processado. Depois você entra na página de guerras. Você acha que o seu cérebro vai suportar isso? Porque os médicos passam por terapia e olha que eles não estão em outro ambiente, só no hospital. Policiais passam por terapia e olha que eles não estão em hospitais, eles estão só na delegacia. Mas você quer acessar todos os ambientes, você acha que o seu cérebro vai suportar tanta desgraça? É claro que não. De vez em quando você dá uma olhadinha no mundo que está acontecendo, tudo bem. Mas não viva olhando isso, viva olhando a palavra. Porque é a palavra que vai te trazer paz, a esperança do porvir.
porque Cristo é poderoso para vos firmar. Senão nós não iremos suportar. Meus queridos irmãos, vejamos que então a primeira marca de uma igreja realmente bíblica é a obediência. Obediência madura, obediência por fé em Cristo. A segunda marca de uma igreja realmente bíblica é a esperança. Esperança de livramento, de salvamento, de salvação. O Deus de paz vai nos conceder paz cada vez mais que olharmos para o futuro, o livramento. Quanto mais você olhar para a esperança cristã, mais o Deus de paz vai te encher de paz no seu coração. Em terceiro e último lugar, aquilo que é fundamental nesse processo, meus queridos irmãos, é a graça de Deus. A terceira marca de uma igreja realmente bíblica é a graça de Deus. Versículo de número 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça de Deus. Veja, Paulo enfatiza tanto a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós nem existiríamos como igreja. Ele começa e termina suas cartas falando da graça. Por que ele começa e termina a sua carta falando da graça? Porque a igreja começa e se conclui com a graça. A sua vida espiritual começou e continua e vai ser concluída com a graça. Porque tudo começa com a graça e tudo se conclui e se finaliza com a graça de Deus. Porque Paulo deseja que isso faça parte da nossa mente o tempo todo. Porque se não for a graça de Deus, nós não iremos subsistir. Então, uma igreja realmente bíblica é uma igreja que prega a graça. Ela prega não só a obediência, mas ela prega também a graça. Porque a graça, ela vai nos corrigir. Corrigir de uma possível arrogância de achar que nós somos tão obedientes que seremos aceitos diante de Deus por nossa obediência. A graça é para nos informar que tudo que nós somos e temos é fruto da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 3 e 4. Ele diz que ele nos salvou por causa do seu grande amor, porque Deus é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor. O amor dele é grande. Existe uma música do Diante do Trono que foi feita pelas crianças, para crianças, que eu acho que deveria ser cantada até pela igreja. Grande, tão alto é o amor de Deus. De tão linda que é aquela música, porque retrata bem as escrituras sagradas. Se o amor de Deus é tão grande assim, a pergunta que eu faço para que nós possamos fazer uma autorreflexão, e através dessa pergunta retórica é: será que existe algum pecado tão grande que o amor de Deus não possa perdoar? Será que você cometeu algum pecado que Deus não possa te restaurar e te perdoar? Será que existe alguma circunstância ruim da sua vida que Deus não possa agir com graça e misericórdia? Porque Ele é rico em perdoar, rico em misericórdia. Veja, se nós não mantivermos nossa vida equilibrada e dirigida pela graça de Deus, nós iremos sucumbir. E você então precisa ter cada vez mais convicção dessa graça de Deus. O que é a convicção da graça de Deus? A convicção da graça de Deus é a convicção de que Deus te ama de maneira incondicional, inegociável, de maneira eterna. E se você não tem essa convicção de que Deus te ama de maneira gratuita, você tem que todos os dias colocar o joelho no chão e pedir isso para Deus. Deus, me faz ter certeza que o Senhor me ama. Todos os dias. Quanto mais você tiver certeza do amor de Deus, da graça de Deus, mais força você vai ter para vencer o pecado e ser uma pessoa obediente. Quanto mais certeza você tiver da graça de Deus e do amor de Deus, mais paz você vai ter no seu coração. E olha que essa paz vinda da certeza da graça, nenhum ansiolítico antidepressivo consegue suplantar isso, ou alcançar isso. Porque excede a todo entendimento, inclusive excede a todo entendimento da medicina. Nada na natureza, seja químico ou natural, vai te dar uma paz tal qual a certeza do amor de Deus pode te dar. Foi essa certeza da graça que fez com que os apóstolos até mesmo fossem açoitados, mas cantando louvores alegres, mesmo em prisão, por causa da certeza da graça. A igreja moderna precisa ter essa certeza da graça. Eu diria até que isso é um verdadeiro avivamento. O que é um verdadeiro avivamento? As pessoas acham que avivamento é movimento. É a igreja cantando todo de mãos levantadas, aquele glória a Deus, cada um dando glória a Deus ao mesmo tempo, num volume exacerbado, e aquela coisa agitada. Isso é avivamento. Você sai do culto sentindo um arrepio. Avivamento, sabe o que é avivamento? É você ter tanta certeza que Deus te ama, que nada tira a sua paz. Isso é avivamento.
Agora veja se não é o que a igreja moderna precisa. É o que a igreja moderna precisa. Voltar ao primeiro amor, a certeza do amor de Deus. Nós precisamos manter isso em nossas mentes. Então, eu sempre preguei neste púlpito a graça de Deus e vou continuar pregando. Vou continuar pregando. O que ensina a graça de Deus? Que Deus nos salva por sua graça, independente de obras. E que a sua fé em Cristo como Salvador é suficiente para te salvar e te dar vida eterna, independente do que você faça ou deixe de fazer. E que Deus te ama de maneira incondicional. Nós devemos viver isso e pregar isto. Observe que esses três elementos, essas três marcas, elas têm que seguir a vida da igreja até que Jesus volte. A obediência, a esperança e a graça. Uma igreja madura, uma igreja bíblica, é uma igreja que prega constantemente a obediência, mas vinculada à graça. Por isso que é uma obediência por fé. É uma igreja que prega a esperança, não prega a prosperidade e o sucesso agora, prega a prosperidade e o sucesso no porvir. Muito embora Deus circunstancialmente pode nos abençoar de outras maneiras, mas Ele nos incentiva a viver uma vida de esperança. Lembremos-nos quais são as marcas de uma igreja bíblica. As marcas de uma igreja bíblica é a obediência, a esperança e a graça. Não esqueça disso. Coloque isso nas tábuas da sua memória e do seu coração. As marcas de uma igreja bíblica é a obediência, é a esperança e é a graça de Deus. No domingo que vem nós iremos encerrar a exposição da carta aos Romanos, dando continuidade a esse sermão das marcas de uma igreja bíblica, para no segundo semestre, então, iniciarmos uma nova série expositiva. As marcas de uma igreja bíblica: obediência, esperança e graça. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, por tua infinita graça e misericórdia. Cremos no poder da tua santa palavra e na tua misericórdia eterna. Que esta igreja seja conhecida por uma igreja obediente à tua palavra, uma igreja esperançosa e que vivencia a tua graça, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.